Vamos lá, eu espero que não trave aqui, porque esse computador que eu estou usando, eu vou dizer para vocês, é uma porcaria. Ó, eu vejo aqui a câmera até treme, ó. Eu faço assim, ó, ela treme. Mas tudo bem, vamos lá. Agora veio uma mosca aqui para atrapalhar tudo. Sim, é o seguinte. Ontem eu estava aqui conversando no grupo, né? Eu participo de um grupo de marketing do ICLS. E aí, antes de conversar, eu estava refletindo sobre uma coisa que tinha acontecido no final de semana. Eu fui viajar no final de semana e aí uma prima minha, ela, eu nem sei se dá para ver aqui a janela que eu estou compartilhando, acho que dá. Então, uma prima minha, eu fui para essa cidade, Igaci. Na verdade, eu nem deveria falar eu não vou falar, né, hum, na verdade, o simples fato de eu falar prima minha já revela quem é a pessoa, isso é um problema. Mas eu fui aí nessa cidade de Igaci. E aí eu conversei com a pessoa e eu tirei as cartas do tarô para essa pessoa. E assim, no grupo, nós estávamos conversando, o grupo, obviamente, é de pessoas de maioria católica, católica, né? E alunos do ICLS, afinal de contas é um grupo do ICLS. Então, o povo conhece pelo menos o COF e o ICLS. Aí, já tinha uma história meio batida do tarô ser pecado, né? Batida porque eu tinha feito um post uma vez e esse post não foi suficiente, ao meu ver, para explicar tudo. Aí o que que eu fiz? Eu até arquivei o post. E aí nessas discussões que surgiram, né? Esse pequeno debate que foi bem amigável, eu tive a ideia de explicar como que se pode cometer o pecado com o tarô e assim, como que é fácil, na verdade, cometer pecado com o tarô. Na verdade, eu ainda diria mais. Eu diria que pecado é uma forma, se a gente fosse traduzir numa linguagem comum, né? Porque quando a gente fala na igreja assim, pecado, todo mundo entende. E é inclusive por isso que eu tenho mais facilidade de falar com um católico, porque a língua é mais simplificada. Tipo, por exemplo, se eu falo assim pecado com um protestante, pô, eu não sei que ele vai, eu não sei o que ele vai entender quando eu digo pecado, porque eu não sei qual autoridade que ele recorre. Tipo, digamos que eu queira saber o que é pecado. Aí, né, eu como católico, eu sou católico, né? Então eu procuro a igreja, o que tem nos documentos da igreja, e eu vou descobrir o que que tem lá, né? Tipo assim, o que que é pecado. Mas, aí agora se eu procurar aqui, ó, por exemplo, significado, pecado. Mas se eu procuro o que é pecado no dicionário, aí vai dizer assim, ó, primeiro, violação de um preceito religioso. Segundo, desobediência a qualquer norma ou preceito. Falta, erro, certo? Então, é muito mais fácil, se eu for conversar, eu usar essa linguagem, ó. O pecado como uma desobediência. Se eu for falar com um protestante, eu preciso recorrer a isso. Não um pecado, não como algo diretamente assim, não, a igreja falou que não. Mas, tipo, isso é errado porque aí eu tenho que apelar à consciência da pessoa. Se a pessoa tiver
valores que estejam alinhados com aquilo que eu estou falando, ela vai entender que é um erro, entendeu? Tipo, por exemplo, normalmente as pessoas aprendem assim, não, não matarás, né? E existe uma dúvida que eu acho que é inicial, porque talvez todo mundo tenha essa dúvida no início. No início da eu ia dizer no início da iniciação, né? Mas a gente faz uma espécie de iniciação para entrar no cristianismo, que é quando a gente vai aprendendo as normas. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer isso, não deve fazer isso. Essas coisas. No início existe uma dúvida assim, putz, mas e se for para legítima defesa? Aí, claro, todo mundo passando dessa parte vai entender que, que na verdade não assassinarás, né? Você não pode assassinar. Aí vai ter que procurar o termo assassinar. Você procura aqui e aí vai dizer assim, ó, destruir a vida de um ser humano por ato voluntário, né? Ação ou omissão, matar um desafeto. Não, um desafeto tem como exemplo, né? Aí, tirar com crueldade a vida de, aqui diz animal, mas é de alguma coisa, né? De um ser humano, etc. É um pouco difícil de definir, mas assim, sabemos o que é um assassinato. Pronto, claro, uma forma clara de entender o que é um erro. Um latrocínio, ele é um erro, não é? Claro que criticar o... Porque assim, a crítica é a capacidade mais baixa do intelecto, no sentido de que qualquer criança pode criticar, olhar e apontar um erro. O simples fato de você dizer assim, não, mas depende da ocasião em que ocorre o latrocínio. Só que a própria palavra latrocínio já se refere a um crime, a algo ruim, e não a algo que pode ter sido bom. Por exemplo, a pessoa é acusada de latrocínio, mas não cometeu latrocínio. Aí é diferente, porque a acusação é de latrocínio, mas a pessoa não cometeu latrocínio. Significa que latrocínio é algo ruim. Certo? Ficou claro aqui. Beleza. Aí, essa eu acho que é a maior dificuldade que existe na comunicação, não é? E que me faz, digamos assim, me aproximar de católicos, porque é mais fácil de conversar. Eu não preciso estar explicando tudo, porque isso cansa, entendeu? Assim, eu estou fazendo numa aula, beleza, porque a aula é um trabalho que eu estou fazendo, né? E, de algum modo, eu ganho para isso, né? Se não for dinheiro, vai ser reconhecimento, vai ser, sei lá, o meu trabalho vai ficar maior, né? Mais visível, assim. Eu estou criando. Como você escreve um livro, né? Digamos, eu escrevi um livro, não vendi nada, mas está ali, eu escrevi, né? Está assim, existe algo meu produzido, eu não escrevi, tá? Quer dizer, eu escrevi um e-bookzinho, mas foi uma coisa assim que eu nem corrigi ainda, nem eu deixei para depois, porque eu tinha que terminar esse curso que eu estou fazendo agora, mas isso é outra conversa. Enfim, esse produto intelectual, ele existe, né? Passou a fazer parte da realidade. Agora, se eu estou o tempo todo precisando explicar coisas básicas para poder dialogar, né? Aí assim, é melhor não dialogar, né? Se eu só estou trocando ideia por trocar ideia, né? Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu conhecia que era interessante porque a gente gostava muito de falar. Só que o tempo todo eu tinha que estar explicando algumas coisas e o bicho era difícil de entender, porque ele tinha muito essa coisa. Eu acho que todo mundo tem, certo? Todo mundo tem. Mas existem coisas que incomodam mais que as outras. Estou explicando aqui, né? Estou na aula, então não tem problema. Por exemplo, uma pessoa fedida. Não tem problema da pessoa ser fedida se ela estiver conversando com você online, certo? Ela pode ser fedida. Você não vai sentir. O que vale ali é o quê? O diálogo, né? A capacidade da pessoa compreender, a capacidade da pessoa manifestar a inteligência. Isso tudo vai tornar a conversa mais interessante. Então, o mau cheiro,
para esse caso, não é problema. É para o caso de uma conversa online. O que seria um problema para uma conversa pessoal se estivesse muito perto ali, né? Se o mau cheiro for muito grande, aí ia ficar complicado. É porque a pessoa não consegue nem raciocinar direito com aquele negócio entrando no nariz naquele cheiro, assim, aquele aroma, como dizem. Deu para entender, né? Beleza. Então, aí, esse meu amigo, como eu estava dizendo, ele tinha uma dificuldade muito grande de certas coisas, de compreender que ele não estava entendendo, não é? E aí ele insistia em explicar algo que ele já tinha explicado, né? Só que assim, isso foi um exemplo. E era um cara estudioso, ele estudava muito. E mesmo assim ele tinha essa coisa. Teve uma outra pessoa, foi a mesma experiência, né? Eu acho que no Brasil, eu tô falando isso porque eu moro aqui em Maceió, Alagoas, no Nordeste, né? Então eu tô falando como se fosse no Brasil. Eu vou me reduzir aqui a... Aqui o Nordeste, ou pelo menos aqui onde eu moro, eu encontro muito isso. Entre as pessoas que estudam, me parece, né, com raras exceções, né, eu conheci uma pessoa que não era assim. E até hoje eu admiro só por causa disso. Porque assim, é uma coisa tão rara da gente ver que, assim, de eu ver, né? Que eu falo, olha, essa pessoa realmente quer saber o que eu estou dizendo. Ela não está querendo, digamos, vencer uma porcaria de um debate, né? Porra. Aí, o que acontece? Esse excesso de gente que parece querer vencer. A pessoa está dialogando comigo, mas ela quer vencer. Porra, não existe possibilidade de diálogo, né? O próprio nome diálogo parece muito com dialética. A dialética, ela não pode ser, para ela existir, é preciso haver honestidade, né? Tipo assim, o simples fato de eu querer vencer um debate já acabou com o sentido honesto do diálogo. Por quê? Porque pressupõe que eu quero vencer e não compreender a realidade, né? É como se fosse, na verdade, é como uma luta interna, né? Você está lutando consigo mesmo. Aí o outro coitado que está ali tentando conversar, ó, que se ferre, né? E eu estava até conversando esses dias com o menino, o poeta, o Bernardo Souto, e eu não tinha percebido, mas ele me fez entender o quanto cruel que isso é. O quanto cruel, por quê? Porque o produto intelectual, ele é algo muito sutil, entendeu? É muito puro, na verdade é muito valioso, né? E também é muito frágil, né? É muito difícil fazer aquilo ali. É quase uma coisa angelical. Por quê? É produto do espírito. O anjo é puro espírito. O homem é meio espírito, meio animal, né? Então, o produto intelectual é muito sutil. Quando tem uma pessoa que quer só vencer, ele está, digamos assim, ele está utilizando o meio intelectual, né, para construir argumentos, só que o fim da pessoa é obter um sentimento não, mas uma emoção. O que é uma emoção? É, um, é uma reação química, psicoquímica. Ou seja, a pessoa usa um produto espiritual para obter uma reação física de prazer mediante a vitória. Ganhei. Entende? Esse tipo de atitude é um tipo de atitude assim muito cruel para quem está construindo honestamente um diálogo, ou para quem está tentando construir honestamente o diálogo. Porque a pessoa está ali como uma criança. Não, eu só quero entender, explicar. E o outro está lá, não, eu quero vencer, vencer. Porra, entendeu? Isso aí é muito ruim. E eu vejo muito isso aqui, né? Como eu disse, a maioria das pessoas, até intelectuais que eu conversei, eu tive a oportunidade de ter uma conversa aqui,
na minha cidade foram desse tipo, a maioria, né? Eu, com algumas exceções. Aí agora, assim, de uma pessoa que não é intelectual, eu não exijo isso, tá? Porque a pessoa já é bruta mesmo, né? O material já é chumbo, a gente tá falando com chumbo. Então, assim, eu não espero muito, né? O que eu posso fazer é me afastar o máximo possível, né? A pessoa tem que ser pelo menos prata, né? Se não é para ser ouro, que seja prata, que reflita aquilo ali que eu estou produzindo. O que é, né? Se a gente não consegue ser ouro, que a gente procure refletir o ouro. É, sim, do que eu estava falando, lembrei. Não, mas é brincadeira. Então, aí o que acontece? Existem, existe uma dificuldade de diálogo que é facilitada por meio da religião. Porque na religião católica você tem uma autoridade superior e todo mundo reconhece essa autoridade. Os santos, a doutrina da igreja, né? A Bíblia, mais a interpretação bíblica que foi dada pelas autoridades. Né? Porque, tipo assim, uma coisa muito difícil no protestantismo é que não existe uma autoridade principal. Existem conglomerados de autoridades. Aí, sempre que eu uso, digamos que eu pegue assim, eu vou pegar uma citação bíblica para mostrar que aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. Aí digamos, eu converso com a pessoa e a pessoa contesta aquilo que eu estou falando. Eu não tenho como recorrer a uma autoridade superior para mostrar, né? Mostrar aquilo que eu estou falando para a pessoa. Porque, na verdade, assim, a autoridade superior é a consciência, né? No sentido de que ela deve aceitar, se for o caso de ela não compreender, ela aceita, né? E ou ela compreende ou ela aceita se compreende que aquilo ali tem razão ou que ela pode estar equivocada. Aí existe pelo menos uma dúvida, né? No protestantismo isso é muito difícil, porque enquanto o católico já tem isso de base, a ideia de você, por mais que a autoridade, você considere que a autoridade esteja errada, desobedecer seria um pecado muito grande, um pecado maior, aí você obedece mesmo certo, né? Que, ó, eu vou sair do catolicismo só para não parecer que eu sou carola. Eu não sou carola, tá? Mas também não tem problema se eu for carola. Enfim, é que eu não sou mesmo. Já fui, né? E eu seria se pudesse, mas é porque agora eu não posso mais. Aí, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro que não tem nada a ver com catolicismo. O cara deve ser, sei lá, protestante. Mas ele entendeu um princípio dos negócios, que é o seguinte. Ô minha filha, pare de fazer barulho aí, por favor, eu estou gravando. Deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Vixe Maria, 18 minutos já. Que é o seguinte, se você está fazendo negócio, não dá para querer vencer debate com o seu cliente. Porque no negócio você está lá para vender o seu produto. Esse é o principal. Você abre o negócio normalmente para fazer dinheiro, né? A não ser que seja uma instituição com outro fim. Mas você geralmente abre o negócio com o objetivo de fazer dinheiro. Né? Se for, sei lá, uma iniciativa. Existem iniciativas sociais, né? Iniciativas religiosas, etc., que o fim não é esse. Mas o negócio de empresa, desculpe, empresa, normalmente o fim é dinheiro. Se o seu fim é obter dinheiro, você não pode querer discutir com o cliente. Você precisa compreender que vencer o debate não é o objetivo. O objetivo é vender. Então, se o cliente fala uma coisa de forma injusta, né? Fala mal, etc., você não vai rebater como se você tivesse aquele dever de rebater. Não, você vai agir como alguém que quer, apesar
daquela forma de agir com o cliente, quer ele por perto. E muitos clientes, quando entendem, quando sentem-se entendidos, porque tipo assim, o cara ficou bravo e começou a reclamar com você. Depois ele viu, putz, você estava errado. E ele viu assim, caramba, e eu mesmo errado, aquele cara me compreendeu. Aí o cliente tende a ficar mais no seu negócio, né? Ele tende a permanecer seu cliente. Pronto. Até nisso foi percebida essa necessidade de não rebater, né, por, por questões. Ô minha filha, o que você está fazendo? Olivia, minha filha, ela está se aproveitando porque eu estou aqui gravando. E está lavando o pinico. Você já é uma mocinha, tá bom, tem 4 anos de idade. É uma mocinha. Então, digamos, existem princípios superiores, né? Se o seu, por exemplo, você vai para um debate onde o objetivo é vencer, aí tudo bem. O que reina no debate, onde o objetivo é vencer. Então aí vale os estratagemas de Schopenhauer, né? Você usa tudo ali, blá blá blá. Por quê? Porque pressupõe que o inimigo vai usar também. Né? Agora, num diálogo honesto, né, que ao meu ver é o verdadeiro debate, nesse caso não tem como você apelar a princípios inferiores, né, que é esse caso aí que eu estava falando. Quando a gente, quando a gente entende o objetivo da coisa, a gente não fica contestando ou debatendo, porque nesse caso o debate iria só atrapalhar. Né? Então, por isso aí, eu até, como eu disse, né, eu prefiro me dirigir ao povo católico. Né? Agora, como que eu faço para traduzir o catolicismo para fora? Por exemplo, quando a igreja fala que é pecado consultar, ela não fala tarô, tá? Mas ela fala consulta divinatória às cartas e aos astros. Isso é no catecismo de São João Paulo II, eu não lembro a página, mas fala lá expresso, é pecado. Por quê? E por que é tão fácil cometer esse pecado? Porque é, você está, você está criando uma situação na sua cabeça que não existe, certo? Retirando, vamos esvaziar o sentido religioso, que assim é o principal, mas vamos esvaziar. Vamos dizer que somos todos materialistas e só pensamos na nossa saúde, né? E a vida eterna que queremos é a vida do corpo, né? Assim, o ápice da humanidade é tirar a consciência desse corpo e transferir para outro corpo, né? Como se eu pudesse viver eternamente, sei lá, num robô. Vou construir um corpo ali imortal e vou passar a minha consciência para lá. Esse assim, é a eternidade material, né? O materialista. Né? Eu acho que hoje o ápice da humanidade seria esse, pelo menos na cabeça de um monte de gente por aí. Vamos dizer que esse seja o nosso pensamento. Como que eu conseguiria mostrar para a pessoa o que é um pecado? Eu teria que explicar o que de fato está acontecendo quando a igreja diz que não deve se fazer isso. O pecado é assim, ó, se você fizer, você está errado. Né? Você está errado. Aí é quando entra a história do início. Eu fui ler as cartas para uma pessoa e o que aconteceu? Numa das cartas, primeiro que as cartas já falaram assim, sobre relação amorosa. E no meio dessas. Não, na verdade, eu vou. Calma. Né? Eu fiz a minha interpretação normal, que eu faço. Né? A interpretação que eu faço é uma interpretação simbólica de cunho reflexivo. Né? Eu trago a reflexão para a cabeça da pessoa e novos termos, pelo menos essa é a ideia,
que fazem com que a pessoa tenha ferramentas de pensar, né, e de resolver questões que muitas vezes que está na competência dela de resolver, e que muitas vezes, como eu estava dizendo, faltam apenas termos, né? Termos, pensamentos, reflexões diferentes assim que facilitam a resolução do problema e que faz com que o problema deixe de ser problema. Logo, a pessoa deixa de preocupar-se com aquilo e vai preocupar-se com outra coisa. Aí essa pessoa pediu para eu fazer a leitura, porque essa pessoa é psicóloga, como eu estava dizendo, e ela tem um cliente, um paciente que faz leituras de cartas, mas faz a leitura do tarô normal, como a gente vê por aí, né? Os esotéricos. Ela é uma mulher esotérica. Não tem religião, tudo é uma bagunça. E a leitura que essas pessoas fazem é normal, elas pegam um livrinho, né? Sei lá, o livrinho, eu não tenho aqui. Mas tem um livrinho, não tá aqui não, mas tem um livrinho do tarô, eu vou pegar para ficar mais fácil. Pera aí. Olivia, me dá esse livrinho aí, só para eu mostrar. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu não tinha preparado para isso, não. Aí, a carta que ela tirou foi... Caramba, cara. Foi, se eu não me engano, foi 4 de paus. Foi alguma coisa assim. Quer dizer, de taças. Ah, lembrei aqui. Ó. Foi o Cavaleiro de Taças, certo? Aí, o que que eu fiz? Eu fui ler o que estava aqui, né? Ela só queria saber por curiosidade, como que é essa leitura aí que eles fazem? Aí eu coloquei aqui, né? Daí aqui tem escrito o seguinte, não sei se vai dar para ver aí, mas tem escrito assim, ó, amigo, amante apaixonado infiel, amor à primeira vista, certo? E, e a outra carta que tinha saído era o rei de taças também. Aí tinha intelectual, artista, escritor, patrão, pessoa madura. Beleza. Ou seja, alguns termos. Esses termos foram muito semelhantes ao que ela estava vivendo. Então ela tinha ali um amigo que se tornou amor dela, né? Ela tinha essa pessoa é intelectual, é artista, né? É escritor, é artista em certo sentido, né? É psicólogo também, mas precisa de uma certa arte para criar. Aqui, patrão, eu acho que não, mas pessoa madura, né? Então, esses termos eles fizeram com que na cabeça dela aparecesse essa pessoa que ela gosta. E no meio disso tudo tinha uma palavrinha, que falava assim, ó, amante, apaixonado, infiel. Aí se diz, porra, no meio disso tudo, só essa palavrinha aqui foi suficiente para causar uma interrogação muito gigante na cabeça dela, né? Pelo efeito, é um impacto mágico. Não existe aquela coisa de você olhar o tarô e você pensa, caramba, isso aqui tem um poder, né? E só essa coisa, essa consciência, já faz com que o poder seja exercido sobre nós. É meio que uma auto-hipnose, é quase isso. Né? Não é auto-hipnose porque você não está sozinho, mas a magia. Existe um livro que fala sobre magia que chama Demonologia. Ele explica demonologia. 99% das mágicas são desse cunho psicológico, e para elas serem feitas, precisam de, digamos assim, um apoio de comunidade, né? Vai de acordo com o tamanho do efeito que você quer causar sobre o outro, você precisa de uma quantidade de pessoas maiores, né? Há efeitos como esse dessa leitura, isso aqui poderia ter feito o quê? Poderia, né? Porque por, por bem, ela é uma pessoa intelectual também, né? E que foi capaz de remover aquilo ali em pouco tempo, né? Embora tenha durado a tarde inteira aquela dúvida, logo, logo ela, não, isso aí é besteira, eu tô com coisa na minha cabeça, né? Mas isso foi uma pessoa, como eu disse, extremamente inteligente, né? Intelectual. Como eu disse, eu mesmo, eu caí nessas coisas. No início eu caí o tempo todo, né? Não, isso aqui tem... Até hoje, vez ou outra, eu olho assim, mas a ideia, o que foi, meu filho? Eu queria macarrão, ok? Daqui a pouco eu faço, deixa eu terminar aqui. Não precisa fazer. Minha filha, não mexe, espere um pouco, por favor. Eu já estou terminando.
Pelo amor de Deus. Espere um pouco. Por que você está aí assim? Depois, você acabou de comer. Pode ser? Espere um pouco. É o quê? Toma. Toma, já usei. Ela queria o livrinho que ela tá brincando. Então, assim, uma palavrinha, ela causa muitas vezes um efeito mágico na gente, né? E o que a gente deve fazer é livrar-se desse efeito. Isso é inevitável, né? Ó, vou dar um outro exemplo que acontece fora do tarô, mas que a gente percebe. Imagina assim, eu tô falando isso porque assim, isso é normal. Se você depender da pessoa que você é, tanto faz, né? Mas imagina se o prefeito da cidade liga para você, ou o presidente do país, né? Tem gente que não gosta muito desse presidente, né? Então, nem do outro, tem gente que também não gosta do outro. Mas digamos assim, o presidente que você gosta, não, mas aí também é complicado. Dizer assim, o presidente dos Estados Unidos. Pensa assim, a embaixada do Brasil liga para você, né? O que você quer? Mas assim, a simples ideia de que a embaixada ligou para mim, o general ligou para mim, o presidente ligou para mim, isso aí dá um impacto, né? Esse impacto é mágico. Porque na verdade você está ali diante de outra pessoa normal, igual você, mortal igual você, né? Só que tem, digamos assim, um cargo que dá para ela um poder monumental e, e não só isso, mas a fama, né? Toda a complexidade que existe, que está interna a esse cargo, ele causa um efeito mágico sobre as pessoas de fora e até a de dentro. Uma mudança alquímica é provocada ali. E como que chama? E ninguém está imune a esse tipo de efeito, né? O simples fato, sei lá, você vai pedir a bênção ao padre. A ideia de ser um padre, você já. Quer dizer, eu não sei você, né? Se o cara não for católico, ele. Quer dizer, tem católico também que não liga, não. Ah, foda-se o padre. Eu já vi isso aí. Foda-se o padre! O cara fala bem assim. Não, mas se for um padre. Eu mesmo tenho uma certa temeridade. Agora, por exemplo, se for um intelectual, eu tenho uma super temeridade, porque é uma pessoa que. Né, enfim, eu admiro mais, é mais ou menos o meu caminho. A gente sabe que a gente teme aquilo que a gente persegue, né? Minha filha, pare de dançar ao meu lado, por favor, senão eu não consigo me concentrar. Fique no quarto. Aí ela fica dançando do meu lado, eu não consigo, porque é um movimento que fica aqui, ó, tchuc, 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 eu não consigo me concentrar. Mas aconteceu isso, e aí a ideia é traduzir esse fenômeno, entende? Traduzir. Então, por que que a gente pode, por que que é muito fácil cometer pecado com o tarô? É porque, de algum modo, aquilo causa um efeito mágico sobre os outros, né? Se eu vou ler uma carta de tarô e eu dou uma ideia rasa, como essa que eu descrevi, né? Eu entreguei o livrinho, mas de que existe ali naquela pessoa que você ama uma, como que chama? Um fator subversivo, né? Que é o caso da pessoa estar ser infiel. Claro que existe esse fator em todo mundo pode trair, né? Isso aí é normal. A ideia, o pecado está em você não compreender essa realidade, entendeu? Tipo assim, quando você espera que o outro seja perfeito, na verdade você está impondo ao outro algo que você não é, não só isso, algo que não é possível. Isso é o pecado, entendeu? Nesse caso. Quando você faz isso, você está cometendo pecado. E quando nós tiramos, por exemplo, a pessoa recorre ao tarô para saber se. Eu vi uma taróloga esses dias, ela estava falando, né, ensinando, entre aspas. Eu não quero nem causar confusão, porque eu não gosto de confusão. Eu não vou dizer quem é, né? Mas aí ela falava assim, não pergunte, como que é? Não pergunte ao outro o que ele está pensando, pergunte ao tarô. Eu penso, caralho, o tarô sabe, ó. Vou constar aqui as cartas, deixa eu tirar aqui. Pô, saiu louco. Não, então essa pessoa está pensando nisso, naquilo, porra, aí é complicado, entendeu? Não tem como a gente fazer isso. Isso aí, gente, isso aí, ó. Assim, mesmo para quem não é católico, isso não existe. Não existe a possibilidade de cartas
cartas saberem, né? Ou dizerem para você o que o outro está pensando. Isso não existe. O que existe é algo muito semelhante ao que é dito ali pelo Marcos Monteiro sobre a astrologia, né? Porque parece que algumas pessoas questionaram ele, e eu acho que o trecho do catecismo é exatamente esse que eu estou falando, né? Questionaram ele sobre a astrologia ser pecado. Aí ele vai e começa a explicar lá, né? De modo que deve ficar claro na consciência da pessoa o que ela está fazendo ali para que ela não esteja cometendo pecado, né? Tá. Então, assim, como é muito difícil traduzir isso, e é porque é o trabalho, né? É um trabalho. Eu tô pensando bem para não falar besteira, porque às vezes eu vou falando assim de qualquer jeito e acabo falando besteira, né? Claro que eu vou errar e vou falar besteira hora ou outra. Mas assim, quanto mais eu puder evitar, né? Quanto menos besteiras eu puder falar, melhor. E a dificuldade no caso, a gente pode cometer pecado das duas formas. Duas formas, né? A primeira é essa, de acreditar que as cartas podem prever o futuro. Elas não podem, né? A segunda é você, como leitor de tarô, imputar na cabeça das pessoas coisas que podem prejudicá-las, né? De algum modo. Isso não deve ser feito, porque isso é um erro. Oi, minha filha. Eu também te amo. Minha filha, por favor, fique lá no quarto, que eu não consigo me concentrar com ninguém ao meu lado. Depois eu falo com você, vá. Por favor, vá pra lá, vá. Vai. Tá. Então, quando a gente imputa uma ideia na cabeça da pessoa que pode prejudicá-la, até os Wicca. Uma vez eu estava lendo um livro de bruxaria, né? Ocultismo, que era de um cara que dizia-se representante de Wiccas, né? Imagina assim, o protestantismo, tá? É algo dos bruxos. Né? Quer dizer, ele diz assim, né? O autor do livro, eu nem lembro o nome do cara. Mas é um livro de ocultismo muito conhecido, ele é muito vendido. Ou pelo menos sempre está lá nas bibliotecas para comprar disponível. Aí ele vai dizer assim, que nós eles, né? Eles se chamam de Wiccas porque bruxo pega mal, né? Então os bruxos para eles são aquelas pessoas que fazem magia sozinhas, né? E que estão ali isoladas. Enquanto as pessoas que se reúnem em grupo são Wiccas. Ou seja, é a mesma coisa, só que em grupo. Né? É pecado ser bruxo sozinho. Né? Tipo assim, é feio. Tem que ser bruxo em grupo. Aí esse cara aí, que é o representante dos Wiccas, né? Ele se diz assim. Ele diz que é pecado você interferir, assim, é errado, né? Você interferir na vontade própria do outro, né? Na vontade própria. E aí eu acho que ele está se referindo à mesma coisa. Então, assim, para você ver, até na bruxaria, por um bruxo, né, entre aspas, um Wicca, considera esse tipo de ato pecado. Né? Não é que ele é pecado para a igreja, é que, na verdade, a igreja está traduzindo uma realidade. Ela está dizendo assim, olha, se você fizer isso, puta que pariu, Olivia, pelo amor de Deus, cara, fica no quarto. Se você fizer isso, eu não consigo me concentrar com alguém do lado. Ela quer só chamar minha atenção, só para olhar para ela. E eu faço isso depois. Agora eu tô no meio da aula, não posso fazer isso. Quero terminar. Se você fazer isso, você estará errando. Né? Esse erro é grave
E assim, ó, por exemplo, um negócio desse. Digamos que minha prima seja uma. Minha prima seja. Digamos que ela não fosse a intelectual que é, né? Não tivesse a força psicológica que tem. Digamos que fosse uma pessoa mais fraca. Ali é quase um casamento. Aquilo poderia ter destruído um casamento, entendeu? Né? Só por causa de uma palavra, uma sugestão que foi dada. Então, nesse sentido é que a gente pode cometer pecado com muita facilidade, tanto um quanto o outro, né? No caso ali seria eu o responsável, ela também teria a responsabilidade dela, seria uma espécie de pecado consensual, né? Pronto, então seria basicamente isso que pode acontecer, né? E o risco, na verdade, é esse. Misericórdia, 40 minutos aqui de aula. Eu acho que eu já falei o bastante. Eu posso falar mais depois. é, eu não sei se deixei claro, né? Talvez se alguém ver depois e perguntar, né? Ficar alguma dúvida, de repente, eu posso até esclarecer. Eu faço isso aqui de bom grado, que eu acho que é importante, né? Eu acho que quando a igreja diz assim, ó, é pecado, a gente precisa entender o que, que é que a igreja está falando. E que há coisas que a igreja ela não sabe, tipo assim, ela não consegue expressar de uma forma que você vai compreender com a simples leitura, entendeu? Com a simples. Não, eu vou ler isso aqui e vou compreender. Ah, é pecado constar divinatoriamente é pecado fazer consulta divinatória às cartas ou aos astros. Pô, entendi tudo. Não, se fizer isso aí, acabou, mano. Não vai entender. Você vai ficar burro, infelizmente. Porque a igreja não tem a capacidade a pessoa que está explorando a verdade, escrevendo sobre o que é certo e errado, ela não sabe tudo, entendeu? Ela não pode tudo. É preciso que você se esforce um pouco para entender. Eu vou dar um outro exemplo, que é mais fácil de entender ainda, para não parecer que eu estou só. Não, ele está falando isso porque é negócio de tarô e tem a ver com o que ele fala. Não. Pelo contrário, eu só entrei nesse negócio quando eu percebi que tinha essa abertura aí. Né? No começo eu queria saber, isso é pecado ou não é? O que é pecado, o que não é? O que a igreja fala, o porquê, Eu fiquei perguntando e tentando entender. Esse esforço deve ser feito para tudo que a gente vai fazer, né? Compreender bem o que é aquilo. Ó, a igreja, por exemplo, ela vai falar de capitalismo. Eu não lembro se é na Rerum Novarum, ou se é no Centésimos Anos, né? Ou se é no Reis Socialis, alguma coisa. Eu sei que está entre esses documentos aí. Ou Rerum Novarum, ou Centésimos Anos, ou alguma coisa aí da doutrina social nesse meio. Que eu li e não lembro. Provavelmente um desses dois, ou desses três. Talvez Rerum Novarum, ou talvez Centésimos Anos. Provavelmente um desses dois. Que foram os dois que eu lembro que eu li. Né? Esse outro Reis Socialis que eu falei, eu não lembro nem o nome do negócio para pronunciar direito. Mas é a doutrina social da igreja. Ela fala o que sobre o capitalismo? Ela diz assim, ó, prestem atenção, que interessante. Ela diz, eu vou encerrar porque já está em 43 minutos, mas eu vou terminar só de explicar isso. Se capitalismo é, se capitalismo é, você proporcionar a liberdade de troca para as pessoas e, desse modo, proporcionar também uma vida mais confortável, né? Melhor para as pessoas, então o capitalismo é bom. Porém, se o capitalismo é um meio de escravizar as pessoas, né? Para a obtenção de lucros, então o capitalismo é ruim. Ou seja, a igreja não diz o que é capitalismo, ela diz o que é bom e o que é mal. Pronto. Não tem como a igreja descrever o que é capitalismo, porque depois pode mudar. Quem descreve muito bem o que é capitalismo, eu acho que é a melhor definição que eu vi sobre capitalismo, viu? Melhor que tudo que eu, sei lá, tinha ouvido antes. Foi o Mário Ferreira dos Santos, porque ele é o único, eu nunca vi ninguém falar isso, que vai dizer assim: capitalismo é uma linguagem. Ponto. Ponto. Ele não vai dizer que é um sistema financeiro, não, que é o que normalmente as pessoas dizem, não? Ele vai dizer que o capitalismo é uma linguagem. Isso é muito bem explicado por ele. Hoje, eu considero o capitalismo uma linguagem. Para mim, a pessoa diz assim, não, é um sistema econômico, eu entendo assim. Tá, é uma forma de ver, né? Mas não é a forma mais precisa. A forma mais precisa
ao meu ver hoje, é o capitalismo como uma linguagem. Porque o Mário Ferreira dos Santos me convenceu. Né? Tanto que tem gente que usa capitalismo como ideologia. Olívia do céu, pelo amor de Deus. Já vou terminar, minha filha. Já, pronto. Então, minha filha está com fome e eu vou terminar aqui, porque eu já falei demais. Por hora é isso. Fiquem todos com Deus.